sino también ha generado muchas sinergias alrededor del mundo y de la región. Así que para moderar esta sesión sobre qué tanto puede el liderazgo de Brasil llevarnos hacia transformaciones y hacia una agenda más integral en América Latina, sobre todo de cara a la COP30, le doy la más cordial bienvenida a mi colega Rolf Bateman, director para Brasil del GFLAC, quien va a moderar esta sesión y quien nos va a presentar a las excelentes panelistas que nos acompañan hoy, colegas, amigas que están trabajando fuertemente en esta agenda. Así que, Rolf, bienvenido, te doy la palabra para que nos presentes a nuestras queridas invitadas. Hola Sandra, hola a todos y todas. Gracias por la introducción. Soy Rolf Bateman, estoy como director de GFLAC para Brasil. No voy a hablar en español porque me gustaría mucho economizar sus oídos, entonces voy a hablar en portugués, que es mi idioma nativo, y invito también a mis colegas del panel que hagan lo mismo, como la brasileña, por favor, hablen portugués, las hispanohablantes, mi amiga argentina, hablando español, no hay problema porque tenemos traducción simultánea que pueden encontrar en la parte baja de su pantalla. Então, passo ao português. Bem-vindos todos e todas, meus colegas latino-americanos, todos, deixando claro que temos a tradução simultânea na parte de baixo da nossa tela. Eu sou Rolf Bateman, estou como diretor do GFLAC aqui para o Brasil, um calouro, tenho pouco mais de um mês de trabalho, ainda me ambientando em alguns aspectos, em outros também, algum tempo já atuando nessa agenda do clima. Antes de tudo, queria convidar o nosso público à participação. Eu consigo ver aqui pela plataforma do Zoom que temos mais de 90 participantes. Então, isso vem junto com um agradecimento grande aos nossos panelistas. A gente sabe muito que o tempo é o nosso principal ativo nesse momento. Às vezes nos falta muito o tempo que a gente dedica ao trabalho, que poderíamos estar com as nossas famílias. Então, eu convido o público para interagir bastante nessa sessão, para enviar muitas perguntas. Além do chat, a gente tem a nossa sessão de perguntas e respostas, aí você pode identificá-la com um ponto de interrogação. Então, eu já convido vocês a colocarem no chat, tanto no Zoom como no YouTube, nos comentários do YouTube, seu nome, a sua instituição e o país que você é, para a gente conseguir ter um pouco da noção da diversidade que a gente está alcançando aqui. Então, façam jus a esse tempo que as nossas grandes panelistas estão aqui compartilhando conosco. Agradeço também a minha amada equipe, em especial a Sandra Guzmán, minha chefe querida, e também queria agradecer a nossa equipe de tradução, para a qual eu peço também o favor das nossas panelistas falarem com pouquinho de pausa. Você vê que eu mesmo já acelerei um pouco para falar um pouquinho. Nosso combalido e amado país, o Brasil. A gente tem uma sessão que vai misturar um pouco os temas de governança, de diplomacia climática, mas, claro, sempre com o foco, né, o pano de fundo das finanças climáticas, que é o tema principal do nosso evento, da nossa semana aqui. Então, essa sessão de hoje ela foi nomeada Caminho para a COP30. Pode a liderança do Brasil unir a região? A nossa sessão aqui vai ter um formato de 10 minutos para cada painelista, e a gente vai ter também uma sessão de perguntas do público ao final. Então, essa é uma outra forma de interagir. Por favor, mandem suas perguntas, que pode ser que você seja sorteado na Mega Sena e que a sua pergunta esteja aqui ao final do nosso painel para o nosso time de painelistas. Passo à próxima parte, a apresentação desse timaço. Eu fiquei, ao mesmo tempo que lisonjeado, envergonhado, porque são pessoas assim, de um calibre enorme na agenda do clima, não só no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral. Temos aqui Maria Virgínia Vilarinho, coordenadora técnica da plataforma da comunidade LEDSLAC. Então, você que está em casa aí, manda um aplauso virtual ou mental, uma buena vibra
para a Maria Virgínia. Temos também Suelen Marostica, espero estar pronunciando corretamente. Suelen, você me corrigem se eu estiver pronunciando errado. Maróstica. Marostica, graças. Muito obrigado. Suelen é especialista em política climática e finanças do Instituto Talanoa, essa importante instituição que atua na agenda climática aqui no Brasil. E, por fim, temos Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, famoso IX, também é uma importante instituição aqui no Brasil. Então, vamos adiante. Me disseram já que a melhor coisa do moderador é quando ele não toma tempo e nem atrapalha os panelistas, então vamos ao que interessa. De fato, entendendo que somos, né, como brasileiros, anfitriões de importantes eventos internacionais, o G20, a COP30, então vou atuar aqui como anfitrião e deixar o nosso, entre aspas, visitante falar primeiro. Então, vou convidar a Maria Virgínia para vir ao público dizer, com essa pergunta norteadora aqui que criamos, né, a equipe de GFLAC, para dar uma norteada. Quais são as ações, Maria Virgínia, na sua opinião, que vêm propostas pela plataforma, pela comunidade LEDSLAC, ou inclusive por uma comunidade latino-americana do clima, de uma maneira mais ampla, para que a gente consiga avançar em uma agenda regional, latina, considerando esse tema de foco das finanças, mas também considerando o Brasil como referência e país anfitrião da próxima COP30, e, claro, sempre tem aí os temas do G20 também para basear a gente. Então, dou a palavra sua. Muchas gracias, Rolf. Un gusto compartir este espacio, este diálogo con vos, con María y con Suelen. Un gusto verte de nuevo después de haber compartido el taller del Slack la semana pasada en Foz de Iguazú. Desde la plataforma regional, desde la plataforma del Slack, para quienes no nos conocen, nucleamos, integramos y articulamos los esfuerzos, las acciones, las iniciativas de distintos actores gubernamentales y no estatales en los países de la región. Y hace 12 años que la plataforma trabaja, como digo, denodadamente por promover y potenciar esos esfuerzos que están ocurriendo en cada lugar de nuestra región. Y con ese espíritu es que el año pasado iniciamos esta construcción de una hoja de ruta hacia la COP30, de lograr o integrar una visión regional, una visión estratégica, que aprovechar esta COP30, un poco la visión que queremos promover a través de esta hoja de ruta es posicionar la COP30 como una oportunidad para nuestra región, una oportunidad de presentarnos al mundo y de mostrar al mundo una agenda eficaz que incluya adaptación y mitigación integrada en las políticas y las estrategias de desarrollo resiliente y justo en nuestra región, ¿no? Entendemos, como bien decía Rolf, que Brasil es, siendo sede de esta COP, digamos, creo que no habría mejor sede para esta COP en la región que Brasil, como cuna de esta integración de desarrollo social, anclado en el rol de la conservación de la naturaleza y en el rol de las comunidades locales. Y esta visión estamos trabajando, como digo, ya desde el año pasado, en las distintas iniciativas e instancias que tenemos en la plataforma, fundamentalmente con dos acciones, ¿no? Con propuestas, digamos, en dos líneas de trabajo. Una es como plataforma de conocimiento, que es Let's Slack, poder consolidar mensajes claves, esos mensajes clave que queremos llegar con una voz clara, fuerte, como región, a la COP30, pero también en todos los espacios e hitos previos a la COP30, de forma unificada, y te diría que en tres grandes aspectos, o en tres grandes temas que estamos trabajando en consolidar esos mensajes claves para seguir difundiéndolos en cuanto a espacio, hito y encuentro tengamos de aquí hasta la COP30 y en la COP30, por supuesto, también. El primer mensaje clave que queremos sintetizar y llevar como región es
la oportunidad y la estrategia de integrar las agendas de clima y de biodiversidad, como escuchábamos en los mensajes de la sesión justo previa, cómo este nexo entre las agendas de clima y de biodiversidad y el nexo entre la agenda de alimentos y los desafíos a nivel del recurso hídrico que tendremos en la región, que tenemos y que tendremos en la región, destacar esa oportunidad de generar sinergias, de aprovechar las sinergias, coordinando los procesos de formulación de las NDCs, de las estrategias a largo plazo, de los planes de adaptación y también de los planes nacionales de biodiversidad. Entonces queremos destacar esa oportunidad, que no se nos pase, digamos, esta oportunidad de coordinar esos esfuerzos a nivel de cada nación en la región, de cada país en la región, para aprovechar la formulación de estas políticas, de estos procesos de mitigación, adaptación, biodiversidad y estrategia a largo plazo con las estrategias de desarrollo, ¿no? Que la COP30 de alguna forma nos sea una buena excusa para ponernos a trabajar en esa coordinación y, en segundo lugar, en esa coherencia política que tiene que haber en el desarrollo de estos instrumentos de políticas a corto y largo plazo, ¿no? No mantener en silos estos procesos de desarrollo de estrategias y políticas como hasta ahora viene siendo el caso en muchos países de la región. En segundo lugar, como mensaje clave que queremos potenciar y llevar a nivel a nivel de la región, es este potencial que tenemos como región de integrar nuestros esfuerzos, de coordinar mejor los esfuerzos que a nivel regional están haciendo distintas instituciones, plataformas, redes, agencias de cooperación, agencias implementadoras. Hemos visto durante los días del taller regional Slack la semana pasada cómo en muchos casos se dan, se están quizás como se dice, sobreponiendo algunos esfuerzos en lugar de generar estas sinergias y hacer que esos a veces pocos recursos que tenemos para apalancar la acción en la región se usen de manera más eficiente y en vez de generar esfuerzos duplicados en algunos países y en algunos sectores, hacer un mejor uso, una mejor coordinación de esos esfuerzos regionales. El potencial que tenemos como región, si podemos coordinar e integrar esos esfuerzos, es enorme para el desarrollo de la región, no solo para nuestra agenda en acción climática, ¿no? Y finalmente, el tercer mensaje clave que queremos promover y llevar, como digo, con una voz muy clara, es la necesidad de coordinar la acción climática entre niveles de gobernanza dentro de los países, es decir, entre los distintos ministerios, entre las distintas áreas y sectores que desarrollan sus políticas y planes climáticos, y fundamentalmente la coordinación indispensable que necesitamos entre los distintos actores de la sociedad. Esa coordinación multinivel, es decir, entre los niveles nacionales y los niveles subnacionales, y la coordinación con los actores no estatales, entendemos que y es el mensaje clave que queremos llevar, es clave para asegurar la implementación de las NDCs. Antes de hablar de mayor ambición, tenemos que asegurar la implementación de nuestros actuales compromisos y de los que estamos diseñando en esta nueva fase de NDC. También esa integración, esa articulación con los actores no estatales y con los niveles subnacionales, sabemos que también le da continuidad a las políticas climáticas en los países ante vaivenes que puede haber a nivel de las políticas o los gobiernos nacionales, ¿no? O quien esté en cada gestión a cargo de las políticas a nivel nacional. Sabemos que esa integración de actores está dando en la región continuidad y manteniendo esa acción en el tiempo. Y además, para aumentar la ambición, porque sabemos que muchas de las acciones en mitigación, en adaptación, en conservación, están ocurriendo a niveles subnacionales o liderados por actores no estatales y no están siendo reflejados necesariamente o debidamente en los reportes de progreso a nivel nacional. Y tampoco están a veces siendo integrados en las próximas NDCs, en las nuevas NDCs, ¿no? No están siendo tenidos en cuenta. Entonces, definitivamente incluir esa acción de actores no estatales y subnacionales va a ser clave para estas nuevas NDCs más ambiciosas. Eso por como este gran track de acción de estos mensajes clave a nivel regional
y llevar estos mensajes con una voz clara, como digo, para posicionarnos en la COP30. Pero también como somos una plataforma de conocimiento que queremos generar, promover y coordinar ese conocimiento que se ponga en acción, otro objetivo muy concreto que tenemos para esta COP es llegar con una síntesis, un reporte muy claro del progreso que está haciendo la región y de los avances que estamos haciendo en la región, pero también todavía de aquellas necesidades y prioridades que tenemos como región hacia a mediano y largo plazo, ¿no? Dentro de esas prioridades y necesidades, cada 2 años, como algunos de ustedes pueden saber, el Let's LAC realiza y difunde un reporte, se llama Let's LAC, donde se sintetizan justamente estos avances de la región, las necesidades, las prioridades, en dónde estamos haciendo bien, cuáles son los casos, las políticas, las estrategias de éxito que queremos replicar en otros países de la región. Todo eso sintetizado en un reporte que a su vez después se replica en la plataforma NDC-LAC, que tiene como anfitrión CEPAL, donde el objetivo es poner de forma muy transparente estos datos, esta información sobre el avance y los progresos de la región, ¿no? en esta agenda. Y en ese sentido, hemos iniciado ya este Let's LAC que va a estar listo para el año que viene para la COP30, como digo, donde vamos a resaltar la importancia de la transparencia y de contar con buenos datos para informar las nuevas NDCs, pero también para generar mayor credibilidad y generar confianza, que sin esa transparencia, sin esa credibilidad en las políticas y en las acciones y en los planes de los países, y sin esa confianza entre distintos países y actores de la región, sabemos que no va a ser posible tampoco atraer el financiamiento necesario, ¿no? Entonces sí va a ser indispensable esa transparencia y queremos mostrar cómo está avanzando la región en ese reporte transparente de sus acciones. También queremos monitorear el progreso de la región en la transición justa a partir de casos muy buenos, digo el de Chile porque es el que recientemente estuve analizando, pero hay casos muy buenos en la región de cómo hacer monitorear ese progreso con indicadores pertinentes que están incluidos como parte de la NDC y como parte de las políticas climáticas sectoriales, sin lo cual, sin esos indicadores no hay forma de realmente monitorear cómo estamos progresando en la región, ¿no? Decime, Rolf, capaz que me estoy yendo de tiempo, así que vos, por favor, me parás que yo pongo play y sigo. Sim, muito obrigado, Virgínia. É muito importante esses temas todos, esses encaminhamentos, né? Tendo o Brasil como anfitrião, faz sentido que a gente faça uma integração maior, regional. A atuação subnacional vai no mesmo sentido. Acredito que o reflexo, né, o cenário atual seja bem de falta de coordenação. E, claro, esse antigo e já muito conhecida essa desconexão entre as agendas de clima e de biodiversidade, que para mim salta muito sempre aos olhos, porque no caso da América Latina, em termos de emissões, somos países que têm emissões muito concentradas nesses setores que dizem respeito a ambos, né? Então faria muito sentido realmente que a gente tivesse uma integração maior de ambas as COPs, inclusive. Aliás, ambas, agora esse ano realizada em Cali, e a próxima aqui no Brasil, a gente está chamando bastante atenção para isso. Vou aproveitar o gancho, vindo do macro de América Latina para o micro, e aproveitar o gancho já para a próxima pergunta que eu vou fazer para a Suelen, que é a questão dessa integração na região, né? Suelen, o Brasil, esse país sediando vários eventos importantes, nós temos um histórico de atuação diplomática em várias agendas, né? No clima não é diferente. Mas a gente tem uma diplomacia que é considerada forte, que é considerada bem feita, mas parece que o Brasil ainda não alcançou que essa atuação se refletisse em implementação concreta, que, por exemplo, que o Brasil pudesse se tornar uma referência em implementação das políticas de finanças, por exemplo, que é a sua especialidade. Então, que a gente pudesse se tornar uma referência, um exemplo em casos de implementação. Com esse foco nas finanças, como que você entende, o que você entende que falta para a gente chegar nesse patamar?
Você quer que eu foque mais na questão da dinâmica financeira, no que o Brasil tem feito, ou um pouco mais dessa liderança e como que isso aterra nos planos nacionais? Eu deixo você escolher. Bom, então eu vou dar uma pincelada geral. Como o Brasil, né, dado essa dimensão geográfica tão grande, né, seus atributos naturais, como recursos hídricos, florestas, essa inclinação econômica, né, bem significativa em termos de produção de alimento, definitivamente é um player importante, né, nessa economia global e, obviamente, é parte da solução para a gente limitar o aquecimento global, né, em 1,5 graus Celsius. Então, nessa perspectiva, né, olhando assim para o Brasil nessa dinâmica mais internacional e de compromissos, nessa questão da diplomacia, eu destacaria, né, a questão da NDC, né, que é a contribuição nacionalmente determinada. Atualmente o Brasil está atualizando essa NDC e esperançosamente esperamos que isso seja anunciado na próxima COP, em Baku, COP29, né, e essa NDC, ela deverá ser refletida, né, em termos de implementação no nível nacional, através do Plano Clima, né, que está sendo também construído. Então, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né, no Brasil, para que as coisas sejam de fato implementadas e ocorra ação. Então, esse plano nacional, esse plano climático nacional, ele é baseado em cenários climáticos, né, e que levam em consideração um pacote econômico setorial brasileiro, né, incluindo tanto estratégia de mitigação quanto adaptação. Então, dito isso, né, esse contexto que a gente se coloca agora, que eu acho que tem o maior destaque, eu colocaria 3 principais desafios, né, que podem ser ultrapassados, né, para a gente, com sucesso, ter essa implementação desse plano clima. Então, o primeiro, né, seria uma capacidade muito forte de coordenação entre os diversos atores da economia brasileira, né, tanto em nível federal, quanto subnacional, quanto local, né, desde, olhando aí também, né, para a questão financeira dos recursos, porque para a gente implementar o plano clima, a gente precisa de recursos, desde a fonte desse recurso, né, e vai passando pelos níveis e pelos operadores até onde isso aterre realmente na economia real e gere o impacto que a gente precisa, tanto em termos de redução de emissões ou remoção, né, de carbono atmosférico, quanto o desenvolvimento sustentável, proteção da biodiversidade. Enfim, só que esse ecossistema de atores, ele é muito vasto, ele é complexo, ele envolve diferentes mandatos, interesses, necessidades e papéis nesse ecossistema. Então, esse primeiro ponto seria essa coordenação, né, e essa comunicação, articulação entre esses atores. A Talanoa acabou de lançar uma publicação, né, onde a gente mapeou o ecossistema de financiamento climático no Brasil, então, quem tiver mais interesse em saber um pouquinho mais, dá uma olhada lá no nosso website. Segundo ponto, eu acho que aí, né, para a gente conseguir aterrar de uma NDC para um plano clima e, de fato, conseguir implementar as ações necessárias para mitigação e adaptação, a gente precisa de uma estratégia de financiamento climático alinhada com esse plano clima, com essa NDC. Isso vai assegurar com que os recursos certos sejam alocados nos projetos da economia real adequados, né, respeitando principalmente o perfil de risco-retorno por parte dos investidores. E isso também requer um plano de uso tanto de recursos domésticos quanto internacionais, né? E também pipeline de projetos e oportunidades, né? Para que a gente encontre essas duas pontas, né? O recurso e
onde ele vai ser alocado e que isso satisfaça também as preferências de investimento. Isso inclui também, né, a descarbonização de companhias e o financiamento para desenvolver novas soluções climáticas que vão acelerar essa transição. E terceiro, acho que aí seria muito, a gente, né, já tem um plano, já está sendo implementado, mas a gente precisa monitorar e checar se a gente está atingindo o nosso objetivo. Então, precisamos, né, de uma maneira de mecanismos para avaliar o que está sendo feito, monitorar, ter muita transparência e modelos de reporte dinâmicos, né, que permitam a gente a medir esse progresso e identificar novas oportunidades para se tornar ainda mais eficiente ao longo do caminho, né, dessa década e da próxima. Então, isso vai permitir também, ao longo do caminho, a gente ir adaptando e atualizando políticas climáticas e também criando instrumentos financeiros mais apropriados para cada situação. Ok, obrigado. Como a gente ainda tem algum tempinho ainda para a sua pergunta, vou aproveitar para te perguntar um pouco mais de profundidade, justo no cenário que a gente tem do Brasil, nesses termos do modelo de reporte, né, que você atribuiu o adjetivo dinâmico, né? Há quantas a gente anda nisso, ou quanto a gente ainda está patinando? Você vê uma atuação mais concreta a nível nacional e uma atuação ainda incipiente a nível subnacional? Como é que você está vendo essa questão do monitoramento dos reportes? Bom, o que a gente tem visto aqui no Brasil, né, acho que eu posso dar um overview, assim, né, do sistema financeiro nacional e como que essa questão das informações sobre investimentos, né, e da questão de modelos de reporte são colocadas. A gente tem várias discussões em nível internacional, né, e aí a gente tem aí como referência principal, eu diria, as recomendações que saíram do TNFD, né, que é a força-tarefa em Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, né, que justamente traz as recomendações para o que deve ser disponibilizado publicamente em termos de informação de investimentos relacionados ao clima. Paralelamente, né, a gente também tem a TNFD, que aí são informações relacionadas à natureza, mas que no Brasil ainda não está sendo muito considerada. Mas, na composição que a gente tem no sistema financeiro nacional, eu citaria aqui, né, em termos muito focados na questão climática, mas que também entra um pouco no social e de governança, né, e muito relacionado à biodiversidade, porque no Brasil, sempre que a gente fala de financiamento climático, como o nosso perfil de emissões ele é muito ligado ao uso da terra, então a gente vai estar sempre se relacionando com a questão da biodiversidade. Mas, no caso, então, quando a gente olha para oferta de crédito e de capital, né, que são bancos e fundos de investimento, a gente tem ali o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que no último ano aprovou standards com a intenção de melhorar a compliance ambiental de atividades do setor de agricultura, restringindo o crédito para propriedades que foram embargadas por desmatamento ilegal. Então, isso a gente já tem visto aí resultados positivos, entendeu? Com essa medida que é legal, né, e que envolve também o sistema financeiro. Já o Banco Central do Brasil, no último ano, publicou standards demandando de instituições financeiras que considerassem questões climáticas, sociais e ambientais, né, e seus riscos nas suas operações. Então, também adotando as recomendações do TCFD, né, para a questão de reporte, que é o que eu comentei, um dos principais modelos, referências que a gente tem. Já a CVM, né,
a nossa Comissão de Valores Mobiliários, ela está num processo de requerer com que as companhias... Pode falar. Não, é só um aviso do tempo. Do tempo? Ah, tá. Bom, CVM também vai ter um modelo de reporte obrigatório a partir de 2026. Aí, quando a gente olha para fundo de pensão e setor de seguros, aí a gente poderia melhorar muito, principalmente na questão de pensão, fundos de pensão, porque a gente tem um volume muito considerável e um poder de alocação desses recursos. Então, acho que aí a gente poderia ter mais ação, que a gente poderia evoluir e liberar recursos para a questão climática. Ok, obrigado, Suelen. Faço uma ressalva importante, né, quando você estava falando de finanças, inclusive uma retomada da própria fala da Virgínia, que é em relação dessa importante conexão e integração também entre as agendas de biodiversidade e de clima. É importante realmente que a gente faça essa conexão. Então, vou convidar a seguir a Maria Neto, né, a próxima panelista. Tem uma pergunta que vai de finanças, passa por diplomacia, por engajamento político. Maria, tem com uma grande conjuntura astral que fez o Brasil sediar o G20 e a COP30 lá atrás a realização da COP25 no Brasil. Então, ela foi adiada para esse momento agora, sendo que o G20, tanto o G20 quanto a COP30, têm agendas que são muito intercaladas, né? Muitos que se tocam, como ressalto, transição energética justa, o financiamento climático, a reforma do sistema financeiro. Então, eu queria, né, dado esse preâmbulo aqui, eu queria te perguntar como que o Brasil consegue ser uma liderança regional, e a minha parte ácida da pergunta, inclusive, se você acha que o Brasil quer e vai realmente fazer isso, assim, ser uma liderança não apenas global, mas latino-americana também, visto, inclusive, que a gente tem questões diplomáticas sensíveis aí com Argentina e Venezuela no momento, né? Então, assim, é um pacotão. Acho que você tem bastante a contribuir nesse debate. Obrigado, Rolf. É um prazer estar aqui com todos. Y bueno, un gusto estar con todos. Puedo hablar español, pero voy a hablar en portugués para mantener aqui a brasilianidade de Milão. Vamos lá, o Brasil está já tendo, né, já teve esse ano um papel, digamos, de líder, de fato, a nível global, por estar presidindo o G20. A agenda do G20, ela ajuda e já tem ajudado bastante a gente... desculpa que me mudaram a língua aqui, não sei. Apareceu uma coisa para mudar a língua, não sei se vocês estão escutando em espanhol, para quem estava escutando em espanhol. Mas, de novo, o Brasil já está tendo um papel importante com a liderança do G20. A agenda do G20 teve muitas coisas que já trataram do diálogo, da discussão de finanças sustentáveis e do clima. E, obviamente, essa agenda é uma agenda crucial para a COP29, que está chegando agora, e é crucial também para a COP30, né? Vamos lá. No termos de finanças do clima, a gente sabe que a necessidade de financiamento que a gente precisa para responder à mitigação e adaptação do clima, a gente está falando em ordens para os países emergentes, alguma coisa como 4 a 5 trilhões de dólares por ano. E, na verdade, quando a gente está falando desses esforços, é muito mais que somente o que está sendo discutido na UNFCCC com relação às obrigações específicas de países doadores dentro do contexto da UNFCCC. Então, o G20, nesse contexto, tem um papel muito importante, porque ele é um espaço onde se dialoga justamente reformas, por exemplo, do sistema multilateral, em particular dos bancos de desenvolvimento, e também do sistema financeiro internacional, em termos de, por exemplo, incentivos vis-à-vis regulação, vis-à-vis como os riscos da mudança do clima devem ou não ser integrados na forma como a gente planeja o financiamento de longo prazo,
vis-à-vis também reformas para melhorar a eficiência e coordenação entre os organismos de multilaterais e dos fundos climáticos internacionais. Abre uma discussão muito importante sobre como podem ser mesclados recursos públicos e privados, porque mais de 80% de fato desse financiamento ele vai ter que ser privado, então o papel do recurso público é um financiamento catalítico, ele não vai ser o financiamento principal. Então, claro que a agenda do G20, ela tem uma importância muito grande para criar confiança e dar uma sinalização positiva com relação à agenda de finanças do clima, porque, de novo, a UNFCCC tem um contexto muito específico, mas dentro desse contexto, se não houver também uma discussão mais aberta, real, né, de como a gente vai destravar os investimentos necessários para endereçar a mudança do clima, eu acho que isso deixa um pouco, né, a desejar as ambições. A Virgínia estava falando das ambições das NDC. É óbvio que muitos dos países, inclusive no G20, a gente viu o posicionamento de alguns países emergentes, como a Índia, como a África do Sul, de dizer, olha, a gente tem uma certa reticência de, pelo momento, mostrar a nossa ambição, e isso está muito vinculado para eles sobre a necessidade de ver também incentivos financeiros, entender quanto vai custar esse compromisso, né? Então, bom, eu acho que tem várias coisas que saem, sim, do G20, o Brasil tem liderado. Algumas coisas particularmente importantes que eu acho que é uma liderança que, apesar de ser do G20, e que daqui, digamos, da nossa região, a gente só tem o México, a Argentina e o Brasil participando, a gente vê uma oportunidade, sim, para a América Latina, em particular, ao meu ver, no que é a liderança com relação à agenda de soluções baseadas na natureza e o vínculo entre clima e natureza. Essa, digamos, um pacote do G20 que está se acordando agora, e a maioria dos acordos já estão fechando nesse momento, se espera que todos os ministros tenham esses statements atuais que vão ser, então, aprovados, né, no final do ano, pelos chefes de Estado, tem algumas coisas que foram interessantes. A primeira é o reconhecimento pela iniciativa que o Brasil liderou sobre a bioeconomia, onde, graças a essa iniciativa, pela primeira vez se adotou 10 princípios globais, né, para tratar e promover a bioeconomia, e o reconhecimento somente da palavra bioeconomia e da importância da bioeconomia para o desenvolvimento das economias no mundo foi uma grande coisa, eu acho, um grande resultado, e que é um resultado particularmente importante para a nossa região, porque é a região que tem um enorme potencial de soluções baseadas na natureza. Também dentro do G20 saíram algumas coisas que eu acho que o Brasil pode ajudar a liderar e que pode ter um papel importante também para a região. Um dos temas foi que, dentro ainda dessa questão de soluções baseadas na natureza, na discussão do grupo de trabalho de finanças sustentáveis, sai um diálogo importante sobre como a gente pode justamente mesclar financiamento público e privado, quais são as coisas que funcionam, não funcionam, o que a gente precisa fazer para criar mecanismos efetivos de gestão de riscos para alavancar investimentos privados em soluções baseadas na natureza. E também foi bem interessante, porque o resultado desse grupo de trabalho foi muito positivo, e houve um reconhecimento sobre a importância de escalar essas soluções, e inclusive desenvolver, por exemplo, melhores métricas, tratar de temas de riscos, que nem a Suelen mencionou, do TNFD, mas muito mais além também pensar em taxonomias e tudo mais. Isso abre um espaço, de novo, muito específico para a nossa região, porque, de novo, a nossa região, mais que qualquer outra região, tem oportunidade de, por exemplo, promover restauração florestal, a própria bioeconomia, a proteção e a conservação das florestas, como, por exemplo, importantes formas de responder ao que o IPCC diz, 30% do que a gente precisa fazer para poder manter a temperatura em 1,5 graus centígrados, né? Então, é necessário a gente ter um reforço dessa agenda de soluções baseadas na natureza. E agora, voltando ao UNFCCC, se nós olharmos as últimas 2, 3 reuniões da UNFCCC, sempre o foco foi muito em energia e transição energética. A nossa região também tem potencial para dar soluções energéticas, mas as soluções baseadas na natureza ficaram bastante fora da agenda. Então, o Brasil pode e deve liderar nessa área também.
Também eu acho que teve algumas outras coisas que saem em termos de reforma aí do sistema financeiro e como os países podem mobilizar recursos, que são muito práticas e importantes. Então, dentro da conversa de reforma do sistema financeiro internacional, houve uma conversa muito importante sobre a importância de criar o que a gente chama plataformas de país, country platforms. E essas plataformas de país, até agora, era uma discussão um pouco top-down, porque eram multilaterais entre eles, falando como é que eles iam coordenar recursos para os países poderem captar e mobilizar financiamento. Eu acho que o grande destrave e a nova, digamos, retórica que se criou nesse G20 foi de ter esse reconhecimento que as plataformas de país são plataformas que têm que ser desenhadas pelos países e que essas plataformas são plataformas para criar capacidade para os países planejarem melhor as suas necessidades de investimento para cumprir com o NDC, mas não só, também para cumprir com outras metas de ODS que um país possa ter, e que, com isso, eles possam ter estratégias de mobilização de recurso doméstico, internacional, comercial e concessional, público e privado. É importante ter estratégias combinadas e não focar só em um recurso. E qual é a melhor utilização e mescla desses recursos? E o Brasil está agora, nesse momento, desenhando a sua plataforma e vai lançar a sua plataforma agora, em outubro, na reunião anual do Banco Mundial. Essa plataforma, para nós, eu acho que é um excelente exemplo de um país que veio liderando para tentar promover uma solução de como ele vai mobilizar recursos. A plataforma está sendo desenhada junto com o Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, de Energia e de Indústria no Brasil. Ela está sendo trabalhada junto com o Banco de Desenvolvimento do Brasil, o BNDES, e também com o setor privado, o GFANS. Então, é muito interessante, porque é um modelo que o Brasil desenvolveu para si mesmo, mas ele está liderando e está promovendo esse diálogo de como é que a gente pode, cada país com as suas necessidades, desenvolver esses mecanismos de mobilização. E isso eu acho que é um input muito importante também para a COP30, porque parte da nossa grande dificuldade ano que vem é de como a gente vai conseguir chegar na COP30 com a ambição necessária das NDCs, que francamente não é tão simples, porque o custo de implementar essas NDCs, a capacidade dos países de fazer isso não é simples. Então, como é que a gente pode demonstrar também mecanismos e formas em que os países possam se mobilizar para poder implementar? Então, mensagens também importantes de procurar formas efetivas de mobilizar recursos e intercambiar sobre isso é uma grande oportunidade. Então, assim, é interessante porque, de fato, o G20 tem uma falha aí, Rolf, que você dizia, ele é um grupo de países grandes, alguns latino-americanos, mas ele não engloba toda a região. Não obstante, o que é interessante, por exemplo, na conversa também, tanto das soluções baseadas na natureza como na plataforma de país, são agora agendas que já perpassaram o G20, né? Então, por exemplo, a Aliança de Ministros da Fazenda, a Partnership de NDCs estão discutindo as plataformas de país com outros países. E aqui é uma grande oportunidade de trabalhar junto com o Brasil e com as entidades latino-americanas para poder desenvolver visões comuns sul-sul da região sobre como a gente pode promover essas plataformas de país. E a mesma coisa, eu acho, acontece com as soluções baseadas na natureza. A gente vai ter agora a conferência de CARI, eu acho que ela vai ser uma grande oportunidade para fazer esse link de natureza e clima, e a gente está vendo agora, falando em colaboração, uma excelente colaboração nessa área entre o Brasil e a Colômbia. Eu acho que temos ainda um desafio, tá certo? De ajudar o Brasil a se mostrar mais um líder também da região, mas eu acho que a gente também pode aprender muito com a região. Então, aí também eu acho que a gente pode liderar, mas eu acho que o Brasil também pode aprender muito com outros países. Obrigada. Obrigado, Maria. Até porque, inclusive, liderar também faz parte de ser liderado, né? Às vezes a própria liderança tem partes da gente convidar os outros, os vizinhos, né, os parceiros, para também tomarem a frente em determinados assuntos que nem sempre somos tão efetivos ou vanguardistas, por assim dizer. Mas é importante. E a questão da agenda de bioeconomia, importantíssima, inclusive, para a própria a atuação subnacional do Pará, historicamente, né, o estado que vai ser o nosso anfitrião aí, também uma agenda que é bastante importante ali. Bacana, obrigado, Maria Neto. Vou passar para a nossa sessão, a gente tem mais uns 15 minutos sobrando aí, máximo.
Então, vou pedir para vocês serem breves nas respostas. Eu tenho uma pergunta aqui primeiro para a Virgínia, para retomar, dentro da fala dela, como é que ela enxerga a colaboração a nível regional do Brasil, já também aproveitando o gancho da última parte da fala da Maria, e com isso fortalecer essa agenda até a COP30. Como que você enxerga? Perdón, se cortó justo el audio en la última parte de la pregunta, Rolf. Perdón. Eu fiz a pergunta como você enxerga essas chaves, essas mensagens chaves que você trouxe, mas tendo o Brasil como foco e como que ele pode contribuir para essa integração regional em face à realização da COP. A gente vai ter 2 minutos para a resposta. Gracias. Sí, definitivamente Brasil puede y debe integrarse, creo que mucho mejor al resto de la región para definitivamente ser el líder de la región en esta COP30. Y lo que queremos promover es acercar de forma muy clara cuáles son las necesidades y las prioridades de los países de la región que necesitan ser apalancados y apoyados a nivel con una integración regional, con una coordinación de esfuerzos regional de forma más eficiente. Lo que hemos aprendido de las distintas agencias e instituciones que están apoyando la agenda en la región es que en muchos casos se dan esta duplicación de esfuerzos, se están duplicando esfuerzos y haciendo un uso poco eficiente de los pocos recursos que hay, justamente por no tener un claro diagnóstico de las necesidades y de las prioridades de cada país, que como bien decía María, esto es bottom-up, no hay una agenda ni siquiera en la región que le aplique y que se replique, no hay soluciones que automáticamente podamos replicar en todos los países, muchas sí, pero otras vinculadas especialmente a instrumentos de financiamiento y cómo apalancar recursos financieros no son tan fácilmente replicables de un país a otro porque depende de la gobernanza y de los marcos regulatorios para ese sector en cada país. Entonces, es importante que este ejercicio bottom-up de identificar bien claramente las necesidades y las prioridades para cada país sea lo que nos guíe a esta integración regional y a este liderazgo de Brasil a nivel regional. Perfeito, obrigado. Realmente, isso faz todo sentido, como contribuições locais mais regionalizadas. Isso faz bastante sentido. Seguimos, vou fazer também uma pergunta de follow-up para a Suelen, para a gente aprofundar dessas ações, todas a nível nacional, que a gente entende, né, que a gente preconiza para o Brasil. Como é que, na sua opinião, a gente garante um certo impacto disso a um nível um pouco mais permanente, né, a maior longo prazo? Por exemplo, como que essas ações desenvolvidas no nível nacional, a gente pode extrair disso uma maior ambição das NDCs ou de uma eventual implementação no futuro? Bom, da experiência que eu tenho, né, trabalhando com isso, muito na Amazônia também, vários anos, já quase 20 anos nessa temática, uma das coisas que eu vejo é que o planejamento ele é muito em formato de projeto, né, tem um começo, meio e fim. E aí, quando acaba o projeto, as coisas não têm continuidade. Então, eu acho que aí a gente poderia levar experiências, né, e casos para políticas públicas de uma forma mais permanente, olhando para o longo prazo, né, e também tendo uma gestão adaptativa e muito dinâmica, muito responsiva ao longo do tempo, né. Você vai fazendo, medindo, vendo o que dá certo, o que não funcionou, e vai adaptando isso ao longo do tempo. Então, acho que essas duas coisas, né, uma visão mais de longo prazo e não de projetos, e também uma capacidade muito adaptativa da continuidade das coisas. Ok, obrigado, Suelen, também. E agora, Maria, para finalizar, antes da gente passar as palavras finais de cada uma, vamos pensar um pouquinho antes, Maria. Queria te fazer uma pergunta em relação à COP29 ainda, né? Como é que o Brasil chega lá, preparando, amaciando esse terreno, pavimentando o caminho,
principalmente em relação a facilitar a discussão e a aprovação das nossas novas metas de financiamento climático, NCQD, visando a COP, né? Como é que o Brasil está chegando nesse momento, nessa discussão da nova meta? Eu acho que tem diferentes formas. A primeira é, obviamente, o Brasil é parte da Troika, então ele está participando já diretamente um pouco até na estratégia de como vai ser tratada a negociação, e, de novo, essa questão de confiança entre os países não é evidente, né? Inclusive porque a gente tem uma situação difícil de eleições nos Estados Unidos, etc. Então, é um momento difícil de tentar chegar num acordo por uma situação até mais global, que às vezes não é predizível. Mas eu acho que está havendo um esforço muito grande do Brasil de fazer diálogos, inclusive agora, essa semana, já estão havendo diálogos lá em Baku, para tentar chegar a um pré-acordo, pelo menos, de reconhecimento de um aumento, ou pelo menos manter cumprir com a parte das obrigações dos países desenvolvidos dentro da convenção, porque a convenção tem essa no seu DNA, né, tem essa visão de responsabilidades comuns mais diferenciadas, e por conta disso tem sempre um problema, uma tensão difícil, que eu acho que até o último minuto da negociação vai ser complicado. Ao mesmo tempo, o Brasil traz algumas coisas para mostrar que ele pode fazer coisas também por conta própria. Então, a plataforma de país é uma forma. Outro resultado, inclusive, do G20 mesmo, foi que desse grupo de trabalho de finanças sustentáveis do G20, ele fez uma série de recomendações, e eu acho que foi muito importante, porque todos os países do G20 estavam de acordo sobre esse texto, que é um texto que recomenda melhoras de eficiência e acesso aos fundos climáticos internacionais. Os fundos climáticos internacionais são a forma como os países recebem recursos. Então, existe, obviamente, a necessidade de falar, de aumentar recursos, de ter mais recursos para o clima, mas a questão não é só mais recursos, é mais recursos para quê? O acesso a esses recursos, é a forma como esses recursos chegam aos países. Eu acho que essa discussão sobre como a gente melhora, por exemplo, a eficiência dos fundos climáticos internacionais e ter tido um acordo entre 20 países, que olha lá, tem países que normalmente têm dificuldade de ter um acordo até na UNFCCC, a gente está falando da Arábia Saudita, a gente está falando da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Europa, eles terem entrado num acordo dessas reformas e melhoras é uma coisa que eu acho importante. Excelente, interessantíssimo esse painel, um pouco esse raio-x dos países e das suas prontidões a atender determinados compromissos. Vou fazer um follow-up mais tarde, porque também quero me aprofundar. Mas, enquanto isso, a gente vai para as recomendações finais. A gente tem aí uma mensagem de 1 minuto para cada uma, como que vocês querem finalizar esse painel. Se é uma mensagem otimista, se é uma mensagem de preocupação, como que vocês estão enxergando aí esse momento brasileiro, latino-americano e, claro, global desse grande desafio que é a nossa atual agenda. Então, passo, Virginia, primeiro, 1 minuto, por favor. Sí, mi mensaje va a ser muy optimista porque estamos viendo a través de organizaciones internacionales como ICAT que nuestra región es de las que más está avanzando en el mundo en términos de espacios de coordinación entre distintos actores de la sociedad y entre distintos niveles, y también es una región que está avanzando, a pesar de todas sus dificultades, en integrar el cambio climático en las políticas de financiamiento, en los ministerios de finanzas están cobrando cada vez un rol más activo en nuestra región y alineando, como bien decían en la sesión anterior, no solo los flujos financieros, sino la planificación presupuestaria de nuestros países con las NDCs y los NAPs y los planes de biodiversidad. Esas dos realidades y avances en la región definitivamente nos tienen que dar impulso para lo que nos queda por delante y, como decía, realmente posicionarnos en la región en esta COP30, mejorar esa articulación y esa coordinación a nivel regional, mapear, mostrar y difundir lo que está funcionando en la región, las soluciones que están siendo efectivas y apoyar a escalar esas soluciones en otros países, ¿no? En eso tenemos que realmente coordinarnos esfuerzos para este año que tenemos por delante. Buenazo.
Obrigado, Virgínia. Suelen? Bom, a minha parte cientista às vezes fica um pouco deprimida, né? Porque entendendo como o clima funciona e o que a gente está fazendo é bem sério. Então, ações urgentes, elas são extremamente necessárias, mas eu sou ainda sempre uma pessoa otimista. E eu acho que a gente está vivendo um momento que é bem legal, sabe? Tem muita coisa acontecendo, a gente tem muita abertura, né? Especialmente com o Brasil aí, para dialogar, né? E para criar as nossas próprias soluções. Eu acho que uma palavra-chave, né? Tanto em diplomacia quanto em aspectos mais técnicos, é a interoperabilidade, né? As mudanças climáticas são uma questão, um problema global, né? Mas a gente tem aí uma diversidade geopolítica e territorial muito grande. E cada país vai ter ali sua particularidade e precisa se adaptar à sua maneira, de acordo com as suas necessidades, criando as suas soluções, mas não deixando de conversar, né, e estar nesse sistema interligado global. Então, acho que a minha fala vai um pouco nisso, né? Eu acho que é possível, não podemos desistir, temos que agir rápido, e acho que eu fecharia parafraseando um conceito que eu vi estudando um pouco de estratégias financeiras de outros países que eu tenho olhado, como Austrália, Reino Unido, próprio México. E aí, na do Reino Unido, né, eles montam o conceito todo em cima de, fica mais legal em inglês, mas financiando o verde e esverdeando as finanças. Acho que o caminho é um pouco esse, né, assim, dessa ótica financeira, e eu adicionaria um pouco mais, que é uma das minhas paixões também, que eu adoro, é a aplicação de tecnologia, né? Assim, também, além disso, a gente precisa digitalizar esse sistema financeiro verde e usar todas as ferramentas que estão disponíveis aí, que nos ajudam a acelerar essa transição. Obrigado, Suelen. Passando para Maria Neto, considerações finais. Acho que já disseram bastante, Virginia e Suelen. Do meu lado, só dizer que eu acho que a gente tem algumas coisas que podem ser muito importantes do ponto de vista estratégico da América Latina. Nossa região, ela tem uma vantagem comparativa que tem que se transformar numa vantagem competitiva. E a gente poder sair até a COP30 também mostrando coisas claras, específicas, que a região possa prover, por exemplo, inovação em financiamento para soluções baseadas na natureza, como está acontecendo no caso do Brasil em alguns casos, como, por exemplo, as plataformas de país. Eu acho que pode ser uma grande oportunidade para o ano que vem. Então, esse do lado otimista. Do lado pessimista, eu acho que a gente, de fato, alguém aqui perguntou as queimadas e tudo mais, eu acho que vai haver cada vez mais uma consciência que o custo econômico da inação, ou seja, não fazer nada, nem mitigar, nem adaptar, ele impacta literalmente as economias dos países. E eu acho que no Brasil isso vai ter já está tendo uma repercussão grande. Nós estamos tendo inflação por causa do clima, aumentou o preço dos produtos agrícolas, a gente reduziu a exportação, a gente tem mais custo de combustíveis. Então, eu acho que esse é um outro lado, que tem um lado importante e negativo, mas que eu espero que leve a gente também a considerar com mais atenção por que é tão importante também a ação de urgência, visto que a situação está afetando já hoje economicamente os nossos países, e isso não vai parar, só vai piorar. Excelente, ótima mensagem. Eu sou um pessimista mais confiante, via de regra. Confio que a gente vai dar essa volta por cima. Agradeço muitíssimo às três panelistas. Sou Rolf Bateman, sou diretor do GFLAC para o Brasil, atuei aqui como facilitador, moderador dessa discussão muito frutífera. Agradeço muito a equipe, às panelistas, e passo a palavra para a Sandra de volta para fazer o encerramento e passar a próxima sessão.
Muchísimas gracias, Rolf. Muy obrigada, María, Virginia. Un placer tenerles. Y sobre todo, como bien lo mencionan, hay un avance claro. Brasil